Então, bom dia. Eu agradeço ao professor Eduardo pelo convite, agradeço a todos pela participação. Eu vou fazer uma exposição um pouco... Não sei quanto tempo eu tenho para fazer a exposição, professor Eduardo. 30, 40 minutos. Tá. Eu acho que talvez eu nem leve tudo isso, embora eu mostrar algumas imagens. Então, fazer uma exposição mais breve, talvez, para depois a gente ter tempo para discutir, para dialogar, que eu acho que é até mais produtivo, né, a partir das questões que podem ser levantadas. Então, o professor Eduardo me apresentou, hoje eu estou na Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus aqui em Chapecó, que é na região oeste de Santa Catarina. Hoje amanheceu um pouco frio aqui, estava 8 graus, às 7 horas da manhã. Então, nós começamos a entrar, né, começa aquele ciclo um pouco, dá uns dias mais frios de inverno, não. E eu vou falar mais ou menos de um tema, que é o movimentos de mulheres camponesas, né, mas talvez eu foque um pouco mais no que a gente já conhece como o movimento de mulheres camponesas, né, embora não seja a única organização de mulheres agricultoras camponesas, e aí a gente discute um pouco também depois essa questão mais ligada a essas categorias de análise, né, agricultoras, camponesas, mulheres rurais, trabalhadoras rurais. Na academia, às vezes, a gente começa a chamar às vezes trata como mulheres rurais, que é para fugir um pouco dessa ideia dessas categorias mais construídas, às vezes, pelas próprias organizações de mulheres, pelos movimentos sociais, que são categorias mais políticas, né? Eu estava falando antes para o professor Eduardo que talvez eu continue de uma questão levantada pelo próprio professor Sérgio, né, há 2 semanas atrás. Então, sobre esses conceitos mais políticos relacionados aos movimentos, né? Então, eu só vou apresentar aqui, vou tentar apresentar aqui, eu não sei se eu vou conseguir, né? Vamos ver se eu consigo apresentar deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, não sei se aparece para vocês. Apareceu, sim. Agora, eu não sei se isso. Se eu sair daqui, se vai apresentar ainda. Continua apresentando? Continua. Só que eu não consigo aí, eu tenho que voltar aqui no meu arquivo. Então, eu acho que eu tentei fazer um link um pouco sobre o tema do ciclo de debates, né, que é em relação ao direito à alimentação e apropriação das sementes. Então, para começar um pouco, eu levantei uma questão em relação às organizações, né, as organizações das mulheres camponesas. Então, nós não temos, né, pensar em movimento de mulheres camponesas, eu vou falar especificamente do movimento de mulheres camponesas, o MMC, mas quero trazer algumas ponderações em relação a isso. Mas existem uma série de organizações de mulheres, né, no Brasil, de mulheres rurais, de mulheres agricultoras, trabalhadoras rurais, camponesas, né, ou ribeirinhas, né, extrativistas, né, uma série de organizações de mulheres, né, na luta por direitos, né, por direitos políticos e também pensando na própria economia. Na economia, eu digo assim, na microeconomia das suas famílias, dos seus grupos. Então, uma organização muito forte no Brasil é a Marcha das Margaridas, né, que é mais ligado ao sindicalismo, à CONTAG. Então, eu nunca me detive a estudar a Marcha das Margaridas, é muito mais forte, né, no Nordeste do Brasil, e é uma organização extremamente forte, eu acho, de mulheres, né, muito representativa, a Marcha das Margaridas, né, então, que é própria do sindicalismo mais ligado à CONTAG. Então, acho que a Marcha das Margaridas é um movimento bastante expressivo de mulheres, uma organização, né, melhor dizendo, bastante expressiva das mulheres. A outra, uma outra organização bastante forte, principalmente ali no norte, naquela região norte e um pouco do nordeste, que é o movimento das mulheres quebradeiras de coco de Babaçu, que é aquela região ali do Alto Tocantins, Maranhão, Pará, né, Piauí, né, o chamado Bico do Papagaio, também, principalmente, né,
Então, é um movimento que se constituiu também e teve bastante representatividade, principalmente anos 90, início dos anos 2000. Outra organização que eu acho que é forte também são as próprias mulheres organizadas em coletivos dentro dos outros movimentos sociais coletivos, de certa forma, né, movimentos sociais como o MST, o Movimento dos Atingidos por Barragem, e o próprio sindicalismo rural, que não necessariamente é ligado, né, à base da CONTAG. Eu cito como exemplo, principalmente aqui no sul do Brasil, a FETRAF, né, que nasce também, né, aqui na região, né, foi fundada, inclusive, né, aqui na própria região oeste de Santa Catarina, nasce em Santa Catarina, se espalha aqui pelo Rio Grande do Sul, e aí pega uma capilaridade mais, tenta uma capilaridade mais nacional, né? Também isso nos anos 2000, final dos anos 90, começam a surgir as bases dessa organização que hoje a gente conhece como FETRAF, né? FETRAF Brasil, mas surge como FETRAFESC aqui em Santa Catarina, FETRAF Sul, juntando Rio Grande do Sul, Paraná, né, essa região mais próxima que a gente chama até de fronteira sul, por isso que a universidade também é a Universidade da Fronteira Sul, porque pega essa região aqui do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, e o que a gente chama de movimento, então, de mulheres camponesas. E aí eu vou me deter um pouco mais a esse movimento, né? O professor Eduardo me perguntou no início, né, antes, eu acho que da maioria das pessoas entrarem, como que eu começo a me debruçar sobre o estudo do movimento de mulheres camponesas, então, ou das mulheres camponesas. Então, eu começo, a partir dos anos 2000, eu fiz a minha graduação na UFSC, né, fiz a graduação em Ciências Sociais lá na UFSC, e começo, acho que no ano 2000, em 2000 mesmo, eu começo, né, na iniciação científica, e aí a minha orientadora, que é a professora Maria Inês Paulilo, ela estudava naquele momento, né, os movimentos de mulheres, o movimento de mulheres agricultoras, o MMA em Santa Catarina ainda, né? Então, ela já vinha, né, no estudo das mulheres rurais há bastante tempo e estava estudando o movimento de mulheres agricultoras. E eu faço, né, o meu trabalho de conclusão de curso estudando mulheres também, mas as mulheres ligadas aos sindicatos, depois as mulheres, no mestrado, as mulheres ligadas à agroindustrialização, né, familiar, que são as pequenas agroindústrias familiares, e aí depois, só no doutorado, é que eu vou, então, estudar o movimento de mulheres camponesas, até porque eu queria fazer um paralelo entre o movimento de mulheres camponesas e o movimento das mulheres quebradeiras de coco. Eu morava naquele momento no Tocantins e vim para fazer o doutorado. E aí acabei, né, pela dificuldade de fazer campo em 2 estados mais distantes, eu acabei ficando só com o movimento de mulheres camponesas, mas a minha ideia era estudar mais ligado, né, ao conceito de ecofeminismo, né? Então, foi aí que eu me debrucei sobre o movimento de mulheres camponesas, com mais afinco, e depois eu continuei, depois do doutorado, até recentemente, né, acompanhando o movimento, estudando o movimento. Então, falar um pouco do movimento de mulheres camponesas, a gente tem que pensar em três momentos, né, específicos do movimento, desse movimento. Então, eu penso, né, quando eu escrevi ali na minha tese, né, pensando 3 décadas, né, e agora mais do que 3 décadas, a gente pode até pensar num 4º momento, eu acho, talvez, do movimento de mulheres camponesas, mas o movimento, ele surge na década de 80, aqui na região oeste de Santa Catarina, né? Surge na década de 80 aqui na região de oeste, com o nome de Movimento de Mulheres Agricultoras, né? Então, quando a gente escreve hoje sobre o MMC, aqui, muitas das pessoas próprias do MMC aqui da região oeste de Santa Catarina, e o próprio movimento já criou suas intelectuais orgânicas, né, que são mulheres que foram estudando, foram fazer graduação, mestrado, doutorado, algumas jovens estão nas universidades hoje.
às vezes a gente começa a pensar o movimento do MMC com a data de 83, né? O que a gente pensa que é um equívoco, na minha concepção, é um equívoco, porque o movimento ele surge efetivamente na década de, né, nos anos 2000, o movimento de mulheres camponesas. Ele surge enquanto movimento de mulheres agricultoras, especificamente em Santa Catarina, porque aí a gente olha, é um movimento muito mais do sul até hoje, né? Muito mais do sul do Brasil e muito mais regionalizado aqui na região oeste de Santa Catarina, um pouco na região serrana do estado. Pensar o estado de Santa Catarina, a região oeste é essa ponta que fica mais próxima que a divisa com a Argentina, né, e mais distante do litoral, o lado oposto do litoral do estado. Então, aqui aqui é um berço mais forte de movimentos sociais, uma agricultura familiar muito mais, eu acho que, né, bastante agricultura familiar, mas uma agricultura familiar ligada, né, muito às agroindústrias, né, as grandes agroindústrias, BRF, Aurora, né, aqui hoje tem a marca Seara, mas não é mais Seara, então, né, era Perdigão, Sadia, que virou BRF. Então, são várias agroindústrias bastante fortes aqui na região, então é uma agricultura familiar com diversas características diferentes também, né? Não é uma agricultura familiar homogênea, mas muito ligada, né, a um agronegócio, né? São pequenas propriedades, né, mas ligadas a um agronegócio. Então, é uma região de uma agricultura familiar, de uma certa forma, como muitos consideram, bastante produtiva, né? Depois a gente tem que levantar questionamentos em relação a isso. Então, o movimento aqui na região, ele surge na década de 80, eu acho que no bojo de diversos outros movimentos sociais, né? Então, uma das principais questões relacionadas ao surgimento do movimento de mulheres agricultoras aqui está ligada ao próprio sindicalismo e à participação das mulheres no sindicato. Então, aqui também, essa região, Chapecó, é berço de um sindicalismo mais combativo e representativo, pensando no sul do Brasil, pensando em Santa Catarina. Então, era o maior sindicato de trabalhadores rurais do estado, Chapecó, mas a esquerda, a dita esquerda, né, nunca conseguia atingir, né, chegar à direção desse sindicato. Então, houve uma certa movimentação dessa oposição sindical no início da década de 80, e aí uma campanha para que as mulheres se sindicalizassem, para que então tivessem mais votos, né? Então, elas se organizaram, se sindicalizaram, houve esse incentivo, e muito via Igreja Católica, né, que aqui existe um bispo, Dom José Gomes, que teve um papel muito importante para os movimentos sociais aqui da região, e principalmente para as mulheres, então, também camponesas ou agricultoras, se organizaram, né, a oposição finalmente em 82 consegue, né, vencer as eleições do sindicato, só que as mulheres não se sentiram representadas dentro desse sindicato. Então, até por incentivo do bispo, elas continuaram se organizando, e finalmente em 83 elas criam, numa assembleia de mulheres, elas criam o que depois se transforma no Movimento de Mulheres Agricultoras, o MMA, de Santa Catarina. E a organização de mulheres naquele momento, ela se dá bastante forte aqui na região, inclusive em 86, né, nós elegemos a primeira deputada estadual, quer dizer, a segunda deputada estadual mulher do estado de Santa Catarina. A primeira foi a Antonieta de Barros, a segunda foi a deputada Lucy Choinac. Era uma agricultora aqui de um município muito pequeno, próximo a Chapecó, município de Descanso. Então, ela se elege pelo Partido dos Trabalhadores, e é muito interessante quando a gente coloca, né, até pesquisa no Google e vê a foto, né, lá está a Lucy, no meio, nós somos aqui, a Assembleia tem 40 deputados, então são 39 homens, e a Lucy com seu taierzinho, né, toda tímida, agricultora, uma mulher agricultora. Então, ela está lá, no meio daqueles 39 homens, é uma fotografia bastante emblemática, né, e ela se elege. Então, eu acho que é um marco muito importante da luta das mulheres agricultoras aqui no estado, foi a própria eleição da Lucy Choinac, que depois ela se elege deputada federal por mais 2 ou 3 mandatos. Então,
se candidata a senadora. Hoje a Lucia, ela não está mais na vida política, na vida pública, né, mas ela tem um papel muito importante dentro do movimento de mulheres, ela era do movimento de mulheres, e tem um papel muito importante na Constituição também, e na organização dessas mulheres para as lutas que vieram, então, na década de 90, final da década de 80, início da década de 90. Então, eu acho que esse primeiro momento do movimento foi a criação, e aí a luta pelo reconhecimento enquanto mulher agricultora. Então, nós somos agricultoras, esse era o reconhecimento delas, né? Então, queremos também fazer parte desse processo, fazer parte, né, do sindicato, né? Foi uma coisa muito mais trabalhista também, né? Foi uma luta muito mais trabalhista, que culminou no início da década de 90, então, muito das lutas delas ela continuava pelo reconhecimento, né, enquanto mulher agricultora, enquanto trabalhadora rural, e depois, né, inclusive com a documentação, campanhas para que as mulheres tivessem documentação, assim, carteira de identidade, CPF, visando principalmente essa luta que veio na década de 90 com bastante força, que foi a luta pelos direitos trabalhistas, né, pela incorporação na Previdência, e aí aposentadoria aos 55 anos para as mulheres, aos 60 para os homens, né, em caso dos agricultores, licença maternidade, auxílio saúde, né, então, essas lutas previdenciárias, né, lutas mais pelos direitos previdenciários. Então, essa luta marcou o final dos anos 80 e início dos anos 90 muito forte, né, tanto que elas, depois da Constituição, onde houve o reconhecimento das mulheres e dos agricultores enquanto segurados especiais, foi a implementação disso para a aposentadoria. Então, 92, 94 foram anos de bastante efervescência do movimento, né, elas organizavam caravanas, iam para Brasília, ocupavam os gabinetes dos deputados, e aí não eram só as mulheres aqui do Sul, né, então eu falo, o movimento de mulheres agricultoras aqui em Santa Catarina, ele se articula com o movimento de mulheres trabalhadoras rurais do Rio Grande do Sul, que também faz participa desse processo, o movimento de mulheres trabalhadoras rurais do Paraná, mas as outras organizações de mulheres, né, do Nordeste, principalmente, no Norte, ela não é tão forte, né, não era, então, fazem essa grande mobilização em Brasília e conseguem, né, a implementação desses direitos previdenciários. Então, esse é um segundo momento, acho que, de bastante luta. E aí, nesse processo, né, para essa luta, há uma coisa que é muito importante, que é a incorporação dessas mulheres fazendo parte do bloco de produtor rural, né? Então, que o nome da mulher constasse junto com o do marido no bloco de produtor rural, que é o que vai garantir, então, a comprovação para a aposentadoria ou para os outros direitos previdenciários, né? Então, é uma coisa muito emblemática isso, né? Constar o nome da mulher enquanto produtora rural, enquanto agricultora, ela também, né? E a outra é que começasse a constar nos próprios registros de nascimento dos filhos, né, mãe, pai agricultor, mãe agricultora, né, porque se a gente for comparar, a maioria das pessoas era pai agricultor, mãe do lar, mãe doméstica. Né, eu sou filha de agricultores também, né, pai agricultor, mãe agricultora, e na minha própria certidão de nascimento consta como minha mãe do lar, né, então, sabendo que minha mãe trabalhava na roça muito mais do que meu pai, né? Muito mais mesmo, né? Então, é muito forte isso. Então, como que ela poderia, essas questões, né, começaram a servir de documentação para comprovação, né, para a aposentadoria e os outros direitos. Então, houve uma campanha muito forte pela documentação dessas mulheres, né, na década de 90, final dos anos 80, década de 90. Então, isso marcou muito. E aí se começa, na década de 90, a discutir as questões de gênero, né? Gênero e classe, né? Eu esqueci de colocar, né, que na primeira, principalmente nesse primeiro momento, né, na década de
de 80, há uma discussão muito forte de classe, né? Está ali a discussão muito forte de classe. Então, na década de 90, há essa discussão de gênero e classe. Então, são momentos que depois nós vamos passando para o que a gente chega, né, nos anos 2000 e mais adiante, com uma discussão mais de feminismo. Então, a partir da década de 90, o movimento começa a se articular com outras organizações, principalmente a partir dessas mobilizações pelos direitos previdenciários. Então, outras articulações, outros movimentos, outras organizações de mulheres, mas principalmente aqui no sul do Brasil, né, com o movimento de mulheres trabalhadoras rurais no Rio Grande do Sul, e se cria a Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais. E essas discussões, elas vão acontecendo até que, em 2004, se cria oficialmente o que a gente conhece como Movimento de Mulheres Camponesas. Mas ele é criado no bojo de uma discussão mais ampla, né, que o professor Sérgio até levantou na sessão passada, da via campesina, da via não só da via campesina, mas também de outros movimentos. Então, ali surge também depois, surge o movimento dos pequenos agricultores, né, que se denomina camponês, toda uma ideia que o próprio MST, que é o grande movimento dentro da via campesina, né, no Brasil, ele também adota, né, essa categoria camponesa. Então, na época houve bastante críticas de algumas pessoas, de que o movimento de mulheres tinha se jogado no colo do MST, né, e que tinha deixado de lado suas lutas, né, para se incorporar né, deixado a sua identidade, criado outra, né. Mas o movimento, ele se organiza, né, em torno, querendo fazer um movimento mais amplo e entrar nessa discussão que estava tomando, eu acho que estava tomando pé, principalmente aqui na América Latina, de uma unificação, né, de movimentos sociais, né, a via campesina. E ele não consegue, eu acho que o movimento, ele não consegue uma capilaridade no Brasil inteiro, não consegue unificar todas as organizações de mulheres, né, principalmente as lutas, elas se dão de forma conjunta, por exemplo, com a própria Marcha das Margaridas, mas a Marcha das Margaridas se manteve enquanto Marcha das Margaridas, já manteve sua identidade própria, né? Então, existe a Marcha das Margaridas muito forte, existe o MMC, eu acho que são as duas organizações de mulheres camponesas, agricultoras, trabalhadoras rurais, né, mulheres rurais hoje, mais forte aqui no Brasil. Elas não estão em oposição, eu acho que uma é mais representativa da região Nordeste, uma é mais representativa da região Sul, né? E pensando na própria região Sul, ela é mais forte, uma parte do Rio Grande do Sul, né, e uma parte da própria Santa Catarina e uma pequena parte do Paraná, né, porque justamente no espaço do Paraná em que ela é mais forte, é um espaço aqui no sudoeste do Paraná, que também é um espaço geográfico que nós temos bastante assentamentos de MST, então há muita luta das mulheres mais ligadas, né, ao próprio MST, e essas mulheres, elas fazem parte do MST e fazem parte do MMC, então há essa mescla de movimentos, né? Então, o movimento de mulheres camponesas, ele não é, né, único, não é, exclusivo, né? Essas mulheres não estão exclusivamente no MMC, mas elas estão em outras organizações, nos sindicatos, e participam desse movimento. Não é uma separação muito rígida, tá? Então, mas enquanto o movimento autônomo, ele é muito mais forte, eu acho que aqui em Santa Catarina, tanto que elas mantêm essa identidade, é muito interessante que elas se referem ao MMC Santa Catarina, MMC Rio Grande do Sul, MMC Nacional, sabe? Então, é uma coisa mais forte, assim, e existem pessoas, né, do Nordeste também que estão ligadas ao MMC. Acho que, e aí entra essa discussão mais próxima do que elas vão chamar de feminismo, tá? E aí entra, eu acho que é importante pensar o feminismo como algo, uma discussão que não tinha chegado para as mulheres, né? Para as mulheres, deixa eu tentar aqui, não tinha chegado para as mulheres camponesas de uma forma, não atingiu as mulheres. Eu acho que pensar o feminismo como um movimento ainda
que é, né, desde o surgimento, ele era branco, classe média, europeizado, norte-americano, né, e aí, quando ele não dá conta das questões das mulheres trabalhadoras rurais. Eu acho que isso é importante, é que elas criam um feminismo mais próprio, que a própria Maria Inês Paulilo tem um projeto de pesquisa que chama assim, que feminismo é esse que brota da horta, quando essas mulheres, elas começam a discutir um feminismo camponês, né, elas até lançam um livro agora, vindo do próprio movimento, dentro das teóricas do movimento, que se chama Feminismo Camponês. Elas tentam teorizar um feminismo próprio delas, né? Então, acho que isso é uma questão importante, pensar que esse próprio feminismo não dava conta das questões específicas das mulheres trabalhadoras rurais, né? Então, elas começam a teorizar um feminismo mais delas mesmas. E nesse momento, né, no final dos anos, e aí eu volto um pouco, retrocedo para os anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, quando elas entram nessa discussão de gênero, começam a discutir saúde, né, as bandeiras políticas delas, elas começam a discutir saúde, então elas se voltam para a alimentação, né? Então, elas se voltam para a horta, se voltam para as sementes, que nos anos 2000 que elas começam a discutir com mais ênfase a questão das sementes e fazem todo um projeto de recuperação de sementes, né, de hortaliças. E é bem interessante esse processo, porque elas não fazem essa discussão sozinhas, elas fazem com assessoria do Centro de Pequenos Agricultores, o CAPA, aqui da região, alguns técnicos do CAPA. E elas vão em busca das sementes que as mulheres já mantinham mantinham nas suas propriedades, e utilizam, começam a reproduzir essas sementes, as guardiãs das sementes, né, uma série de ações pensando em como reproduzir, né, essas sementes e como essas sementes se tornarem uma certa ideia de autonomia para essas mulheres. Então, entra essa discussão do feminismo e entra forte essa discussão de autonomia. E ela entra no bojo de uma discussão que se dá no Brasil, que é a discussão da soberania e da segurança alimentar, que a própria, né, que vem dentro da via campesina essa discussão de soberania alimentar. Né? Então, quanto a gente discute mais na academia, e aí se volta a ideia de segurança alimentar, a partir dos estudos, né, do Renato Maluf e de uma série de outros autores, para os movimentos sociais, eles incorporam muito mais a ideia de soberania alimentar, e para essas mulheres a soberania está ligada à produção do seu próprio alimento, à reprodução das suas próprias sementes. Elas entram nessa discussão. Eu vou até, acho que mostrar algumas imagens aqui, de algumas essas imagens aqui foram ainda fotografias que eu tirei em 2010, já faz bastante tempo, né, que nós tivemos, as mulheres organizaram não as mulheres organizaram, mas, né, no bojo dessa discussão que estava no Brasil, e governos, né, o governo Lula, nós tivemos um intercâmbio, né, projetos e tal, e teve um intercâmbio com países africanos, né, se não me engano foram 4 países, e vieram para cá, e aí nós tiveram, né, um evento no movimento. Eu estava na época fazendo o meu trabalho de campo do doutorado, então algumas amostras de sementes delas, né, aqui isso era a própria sede do movimento, né, lá, de mulheres camponesas. Aqui foi na propriedade de uma camponesa, uma liderança aqui próximo a Chapecó, e aqui também, lá na sede do movimento, as sementes delas, aqui também as sementes que elas guardam dentro do movimento e tal, algumas coisas que elas plantam na sede do movimento, que eu já vou falar um pouco sobre como era. Eu acho que eu tinha que ter ampliado isso aqui, né? E isso. E aí, aqui a propriedade, aqui é numa propriedade rural, no município de Ceará, que é um município a 40 quilômetros aqui de Chapecó,
né, são as diversos tipos de aipim, né, ou mandioca e batata, e aqui também de batata inglesa, né, essa batata rosa, eu acho, são que eram guardados por essa família, né, eu já explico um pouco aqui também outras sementes, né, também foi nesse intercâmbio com aquela delegação africana que a gente foi, né, dos membros da delegação africana que nós fomos visitar. E aqui é lá nessa propriedade em Ceará, né, aqui estão... Valdete, vai passando o slide, tá dando para ver perfeitamente aqui, não sei se travou, mas a gente está no 7 aqui, vendo o 7 ainda. Opa, então deixa eu voltar aqui. Qual que é esse? Esse? Calma aí, é que eu acho que não está mudando, então. No nosso está travado no slide 7, que é o que... Tá, então deixa eu voltar aqui. Pronto, vamos lá. Qual que é esse? Isso. Esse, né? Isso. Perfeito. Ótimo. É porque eu tentei colocar a apresentação de slide, eu acho que travou. Agora está passando? Tá passando. Então, agora sim que a gente chega nessa propriedade que eu falo, que é no interior de Ceará, e aí, aqui os exemplos, eu mostro essas fotografias, é bem bagunçada, né? A forma de guardar as próprias sementes, né? Vocês percebem aqui, e aqui é lá na varanda da propriedade. Essas sementes, elas ficam guardadas, estavam guardadas no porão da casa, né? Então, deixa eu voltar aqui para... estavam guardadas no porão da casa. Vou até parar essa apresentação um pouco, porque aí fica mais tranquilo. Essas ficavam guardadas no porão da casa, e eu mostrei essas fotografias dessa propriedade para mostrar que é uma coisa assim meio raiz, entende? A forma raiz de guardar as sementes, pensando no Nutella raiz, essas brincadeiras que se fazem hoje, mas era uma forma era a forma como as mulheres agricultoras aqui da região, e eu acho que isso é representativo do Brasil inteiro, né? Das mulheres, como elas guardavam as sementes de um ano para o outro, né? Então, por que esse projeto de recuperação de semente dessas mulheres camponesas, do movimento de mulheres, ele é importante, né? Ele foi resgatar o que as mulheres já mantinham em suas propriedades, mas muitas não mantinham mais, né? As mulheres, eu acho que mais antigas, uma certa geração de mulheres ainda mantinham esse hábito, esse costume de guardar as sementes, porque tem que encadear isso com a própria Revolução Verde, que ela chegou em cheio aqui na região, né? Chegou em cheio com as agroindústrias, com a mecanização, mais recentemente, então agora tudo muito mais mecanizado, e quando chegou, principalmente, né, a agroindústria de alimentos, de carnes, né, não pode mais criar as galinhas, porque se você tem um aviário, se você tem um chiqueiro, uma parceria de suínos, você não pode criar suas galinhas caipiras porque elas podem trazer doença. Então, chegou muito forte essa lógica da Revolução Verde, aqui na região. E aí também, para que você perde tempo plantando sua batatinha, sua cebola, você pode cuidar de outras coisas, e você vai no supermercado, você tem lá, né? Está tudo lá no supermercado, então tem coisas que você não precisa comprar, ou a própria horta, você não precisa ficar guardando a semente da alface, né, do almeirão, não precisa ficar deixando, né, algumas criar sementes e ficar guardando, porque você vai na agropecuária e compra as mudas já, né? Então, essa é uma lógica que foi tomando conta, porque, primeiro, as famílias foram diminuindo muito na região, né? Houve muita migração também, houve muito êxodo, olhar para a nossa região aqui, eu acho que isso é representativo do Brasil, mas olhar para a nossa região é uma situação meio
triste, desoladora, quando você vai para as propriedades rurais, né, e se você pensa num espaço de 30 anos, você não tem uma escola rural. Mas, né, se você pensa num município que tinha 40 comunidades, aqui a gente chama de linhas, né, que são comunidades rurais, e que cada uma delas tinha uma escolinha, né, multisseriada, de primeira a quarta série. E nos últimos 30 anos, você não tem nenhuma. Né? Então, essas escolas, muitos lugares, elas foram totalmente abandonadas, outras elas se transformaram em espaço coletivo, outras, mas a grande maioria estão completamente abandonadas, algumas destruídas, então não existe mais. Então, por quê? Também, uma geração em que se tinha 8 filhos, né, como a geração da minha mãe, né, a minha mãe teve 8 filhos, né? Então, aqui era muito comum 7, 6, 5, né? E hoje as pessoas têm um filho, né? Então, não havia como reproduzir tanta gente também e manter tanta gente no campo, né? Mas, ao mesmo tempo, manter tanta gente no campo, eu falo, né? Nessa coisa da herança, da terra e tal, né? Da herança da propriedade. Mas, diminuiu, então, eu acho que o quesito diminuiu o número de pessoas no campo, né, e diminuir a força de trabalho, né, a força de trabalho total, e as mulheres também não têm esse tempo todo para se dedicar, né, ao cultivo como elas cultivavam antes, e também há uma família menor para alimentar. Né, então, acho que são coisas que elas estão interligadas. Então, o movimento passa a esse processo de recuperação, então, eu acho que é um projeto bastante interessante, não só a recuperação das sementes, como de raças, né, principalmente de galinhas e tudo mais, né, então essa troca, e elas fazem isso nos encontros delas, né, essas trocas de sementes, essas trocas das variedades, né, então acho que esse é um processo interessante das mulheres. E agora, eu acho que não tem como, eu acho que para encerrar, porque já foi mais do que 20 minutos, já foi mais do que 30 minutos também, uma questão interessante, essa discussão que eu acho que eu deixo para a gente debater depois, que é da própria categoria, né, categoria política do campesinato, que é incorporado pelas mulheres camponesas. E essa categoria própria também dessa discussão mais feminista, desse feminismo camponês que elas incorporam, tá? A partir de uma discussão muito ligada, né, aos outros movimentos sociais que entram na via campesina, começam a fazer parte dessa organização. Acho que eu encerro por aqui, professor Eduardo, e aí eu deixo aberto para alguns questionamentos. Eu acho que eu falei até muito rápido, né? Mas são algumas questões que eu acho que elas estão totalmente interligadas dentro desse processo do que hoje a gente conhece como o movimento de mulheres camponesas. Uma delas é essa ideia, né, de uma identidade que elas vão construindo camponesa. A outra é relacionada principalmente à ideia de uma soberania, de uma autonomia para essas mulheres, né? Ou seja, você produz a sua semente, você não depende do externo, é uma construção que elas, né, eu falo a partir da percepção delas, que é uma ideia de autonomia, né? Que entra um pouco também em relação ao que o próprio Plug, né, que o Sérgio Schneider levantou na sessão passada, em relação a ideia de resistência ou de recampesinização, que ele trabalha, né. Eu, inclusive, na tese, utilizo, para estudar o movimento de mulheres, a gente não pode deixar de lado, né, o feminismo marxista, né, toda essa influência que vem desde a teologia da libertação, o partido de esquerda, que foram as fortes influências políticas do movimento, tá? Mas eu incorporo outras coisas, né? Eu falo desse processo de resistência utilizando até o próprio Plug, né? Eu acho que eu questionei um pouco, né, uma ideia muito forte marxista dentro do movimento, não questionei, mas eu
eu tentei trazer para discussões outras questões para além dessa discussão marxista dele, né, própria do movimento social rural, né? Eu trouxe tanto a questão da resistência, pensando esse processo delas, né, como uma resistência aos moldes do que o próprio clube trabalha, de recampesinização, de resistir enquanto camponês ou enquanto agricultor, que produz o seu próprio alimento e que cria uma certa autonomia, não apenas uma discussão política, né, mas também eu trouxe uma outra discussão que, enquanto elas se denominavam somente feministas, eu trouxe o ecofeminismo, porque trazendo características, um movimento que tem características muito fortes do que a gente chama de ecofeminismo, tanto um ecofeminismo mais aqui do sul do mundo, né, América Latina, Índia, com a Vandana Shiva, que é a ideia, né, da ligação com a terra. Isso as mulheres, elas assim, é uma coisa que sai delas, né, sai pelos poros, eu brinco, né, essa ideia de relação com a terra, que a terra é mãe, que você tem que cuidar do brotinho, da plantinha, né, então essa coisa mais essencialista mesmo, tá? E um outro feminismo, né, mais ligado ao que a gente chama de construtivista, tá? Que é um ecofeminismo, desculpa. Esse ecofeminismo que ele está ligado à própria relação de dependência, né? Nós dependemos da terra, por isso que nós cuidamos da terra, né? Nós dependemos da natureza, essa ligação com a natureza é pela dependência mesmo. Então, se acabar, né? Então, não necessariamente pela nossa essência, mas por essa inter-relação de dependência com a natureza. Então, as mulheres não aceitaram, tá? Não se aceitam enquanto um movimento ecofeminista. Né? Então, eu caracterizei como ecofeminista, né? Elas não aceitam, né? Mas é um direito delas não aceitar, e é um direito meu, enquanto acadêmica, levantar teoricamente que existem características, né? E eu não disse que elas são ecofeministas, mas que existem características muito fortes, né, desse conceito. Então, acho que algumas questões, acho que são importantes para pensar os movimentos, mas para pensar essa relação de autonomia, de resistência e também, né, de soberania, né, pensando a questão da soberania alimentar a partir das sementes. Acho que eu encerro por aqui para deixar aberto para questões. Muito obrigado, professora Valdete, foi excelente a exposição, que, como você mesmo disse, complementou diversos aspectos da fala de 15 dias atrás do professor Sérgio Schneider. E temos um comentário aqui da Priscila, né, que a professora Maria Inês Paulino tem um artigo maravilhoso sobre a fome, a fome e mulheres rurais, ajudou muito na dissertação. A professora Vera Lúcia, parabenizando pela apresentação. Eu quero fazer duas perguntas. Uma, inicialmente, parabenizar, né, achei ótima a sua exposição, como já tinha dito, e uma mais conceitual, como que o movimento de mulheres camponesas ele se insere dentro desse debate sobre novos movimentos sociais, né? Você falou que você trouxe isso um bocado quando fala sobre a origem sindical delas, mas que elas se deslocam, né, para além dessa origem sindical. Então, acho que uma primeira pergunta seria essa, né? Como essas mulheres, e se elas podem ser caracterizadas por aquela categoria dos novos movimentos sociais que a professora Ilse desenvolveu e outros professores, principalmente aí do Sul, Sudeste, desenvolveram aí pra gente. Então, quer dizer, essas mulheres rurais, elas podem ser caracterizadas elas podem ser caracterizadas dentro dessa categoria dos novos movimentos sociais, ou elas vão além disso, né? Assim, compõe uma categoria própria. Bem-vinda, Diana.
bom revê-lo depois de tanto tempo. E aí, uma outra... Olá. Olá. Brasil inteiro presente aqui, né? E aí, uma outra pergunta seria falar um pouco mais da própria noção de ecofeminismo. E acho que você começou a enfrentar aí um pouco, que quando eu olho para o ecofeminismo eu vejo muito essa dimensão do essencialismo, né? Então, é isso mesmo, né? É uma dúvida que eu tenho. Então, as minhas perguntas iniciais seriam essas duas. Eu acho que a gente pode passar a palavra para você e depois abre para outras perguntas. Bem, então, vamos tentar. Eu acho, professor Eduardo, que sim, elas se enquadram, todo o movimento de mulheres agricultoras e, posteriormente, o movimento de mulheres camponesas, ele se enquadra totalmente na ideia de novos movimentos sociais, né? Se a gente pensar os novos movimentos sociais como esses movimentos que surgem, principalmente no final dos anos 1970, né, início dos anos 80, que são movimentos ligados, né, a essa resistência ao que eram os antigos movimentos sociais, né, essa denominação da Maria da Glória Gonda, da Ilse, que um movimento pensar, né, são identidades próprias, eles surgem como um movimento de mulheres agricultoras, né, assim como surge o MST, assim como surge o MAB, movimentos atingidos por barragem, assim como surgem os movimentos urbanos, né, ou algumas pessoas caracterizam o próprio feminismo como um movimento, como um novo movimento social, né, que não necessariamente a gente às vezes considera tudo como um movimento social, né, não sei até que ponto nós temos, né, são tantos movimentos assim, como que essa discussão de movimentos sociais, faz bastante tempo que até nem tenho mais discutido a partir de movimentos sociais, né, como algo específico. Mas o movimento de mulheres, eu acho que uma característica importante, ele é diferente, ele surge como uma organização coletiva de mulheres, né? Então, ele surge como uma identidade diferenciada também, ele surge como uma categoria de mulheres autônomas, então só mulheres, né, um movimento específico de mulheres, diferente do novo sindicalismo rural, que também alguns caracterizam como novo movimento social, pensando esse novo sindicalismo a partir, né, das oposições sindicais final dos anos 70, 80 em diante, né. Então, o movimento, ele surge autônomo, surge com um viés muito forte, uma ligação muito forte com a Igreja Católica, com a teologia da libertação, aqui na região, principalmente né, eu já citei o bispo Dom José, mas ele vai se afastando da igreja a partir do momento que ele começa a discutir mais as questões de gênero. Enquanto ele vai discutindo questões trabalhistas também, né, acho que há um foco da igreja muito forte, principalmente ali no início dos anos 90, final dos anos 80, anos 90, quando há a luta pela Previdência, né, como que essas mulheres se organizavam para ir para Brasília, né, lotavam ônibus e mais ônibus aqui da região para ir para Brasília, a partir de coletas que se faziam nas igrejas, nos domingos, nas comunidades rurais, né, ou mesmo, né, nos pequenos municípios. Então, aqui ainda havia, na região, eu tinha uma professora que chamava dos estilhaços, né, os estilhaços da teologia da libertação, mas não, a gente tinha ainda muitos padres aqui que eram, né, ligados à teologia da libertação. Com o tempo, eles também, né, foram eu acho que a gente foi tendo mais de um conservadorismo aqui também dentro da igreja, né? Mas a diocese de Chapecó, que abrangia muitos municípios aqui da região, porque são todos municípios muito pequenos, Chapecó tem hoje 210 mil habitantes, mais ou menos, ele abrangia, né, de uma abrangência bastante grande de vários municípios aqui da região. Então, muitos desses padres eram ligados, né, com uma forte ligação ao bispo, e
forte ligação também com a teologia da libertação. Então, mas a partir do momento que essas mulheres começam a discutir mais questões de gênero, e que hoje essa discussão vem até da própria violência doméstica e tudo mais, houve um período de afastamento, não de afastamento da igreja, mas que houve um descolamento, tá? Porque quando começa a se incorporar o discurso de gênero, e aí vem, né, a influência do movimento feminista urbano para essa discussão, as leituras, né, do feminismo, há esse choque com a igreja, tá? Por quê? Como que você vai discutir aborto, por exemplo? Mas esse é um tema tabu dentro do próprio movimento até hoje, tá? Porque essa ideia da família é muito forte, a coisa da igreja, né, essa semente plantada pela igreja foi muito forte dentro do movimento. E aí pensar o rural também como algo extremamente conservador, tá? Que para essas mulheres saírem de casa para ir para os encontros do movimento, muitas tinham que convencer a sogra, porque a sogra era uma mulher muito mais velha, então aquilo gerava um certo, para não dar aquele ar de que essas mulheres estavam indo para a libertinagem, né, porque houve muito disso. Então, é interessante que no início do movimento também houve, isso pensando nessa discussão, uma ideia de moralidade e tudo, teve no começo do movimento uma associação ao movimento, porque assim, movimento de mulheres agricultoras, aqui na região há um paralelo, né, há uma discussão de que, não discussão, há um termo pejorativo que diz que quando os animais estão no cio, eles estão em movimento. Né? É um termo pejorativo para dizer cio para os animais. E aí faziam essa associação com o movimento de mulheres. Então havia muito falatório para as mulheres que iam participar no início. O que foi muito interessante que quando começou a se discutir previdência e um ganho político, um ganho financeiro, o movimento cresceu. Então, quando houve aquela sensação de que teria um ganho financeiro, tal, participar do movimento, os homens apoiaram também. Então, houve esse apoio, na década de 90, o movimento foi muito expressivo, com muita participação. Então, era muita participação mesmo. Por quê? Porque havia uma luta, uma bandeira de luta muito forte, que era a questão previdenciária. Então, a partir depois dos anos 2000, isso foi diminuindo bastante, tá? Mas para voltar um pouco à questão dos novos movimentos sociais, ele se encaixa, né, totalmente por uma questão, assim, de identidade, identitária, né? E por ser um movimento que se manteve autônomo de mulheres, né? Então, por mais que as mulheres, algumas delas participassem de outras instâncias e participem até hoje do sindicato, do MST, de outras organizações, elas se mantêm enquanto um movimento autônomo onde é possível fazer discussões próprias das mulheres. Né? Eu acho que esse foi um espaço também, muito foi um espaço ali de construção de identidade, e mulheres que depois foram ali, se projetaram para a política, foi um espaço, também é um espaço de preparação, ou para o próprio sindicato, para ocupar espaços em outros lugares, né? Então, eu acho que o movimento se manteve nessa autonomia, né, sendo só um movimento de mulheres, construindo essa própria identidade delas, né? Com relação ao ecofeminismo, eu acho que eu acho muito legal discutir o ecofeminismo, porque há um preconceito muito grande, eu falo preconceito mesmo, em relação ao ecofeminismo, né? E pelas próprias mulheres, sabe? Né? E eu já ouvi dentro do movimento de uma mulher, né? uma outra pesquisadora, que é de dentro do movimento, que o ecofeminismo isso não existe, né? Tal. Mas muito interessante pensar que se a gente for
olhar para a teoria do ecofeminismo e tal, a gente tem uma corrente muito mais essencialista, que é essa coisa, assim, da ligação da mulher com a natureza, né, aquela coisa do surgimento do ecofeminismo lá na década de 70, né, nos anos, acho que foi 73, se não me engano, né. Então, essa ligação muito com a natureza, essa coisa da medicalização, né, do domínio dos corpos, né, e aí houve uma crítica muito forte do feminismo para o ecofeminismo, né, quando surge, por exemplo, a pílula anticoncepcional, né, pensar que o ecofeminismo diz que a indústria farmacêutica quer dominar nossos corpos, os feministas dizem não, nós passamos anos sendo dominadas pelos homens porque a gente não conseguia controlar nossa reprodução, e hoje a gente consegue controlar nossa reprodução, a gente, né, então a gente consegue também fazer, né, eu acho que ter mais controle sobre o nosso corpo, né, nós conseguimos controlar nosso corpo, e aí a gente consegue escolher quando vamos querer ser mães e tal, mas o ecofeminismo lá, essencialista, ou aquele do surgimento, diz o contrário, então houve, eu acho que muito desse choque. Agora, existem outras correntes do ecofeminismo, né, então, a própria corrente do ecofeminismo, que a gente chama de construtivista, da Bina Agarwal, que é uma economista indiana também, vai dizer que não, né, as mulheres, elas defendem a natureza porque são as primeiras a sofrer com a devastação da natureza, e ela olha para as mulheres pobres dos países, né, principalmente da Índia, buscar lenha mais longe, né, a falta d'água, né, então são as mulheres que cuidam mais da família, logo elas cuidam da preparação dos alimentos e tudo mais, são elas que vão sofrer primeiro essa devastação. Uma autora muito interessante para a gente discutir essas diferentes correntes do ecofeminismo é uma filósofa espanhola, Alicia Puleu. Alicia, ela faz uma análise muito interessante do ecofeminismo, e ela não é construtivista, nem muito menos essencialista, mas ela fala que a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente faz essa análise e condena o próprio essencialismo do ecofeminismo. Ela fala quando a gente faz crítica ela tem várias críticas ao pensamento da Vandana Shiva, mas ela fala que tem uma coisa muito importante no processo, na própria discussão da Vandana Shiva sobre o ecofeminismo, né, que é pensar esse ecofeminismo das mulheres pobres, né, das mulheres do terceiro mundo, do antigo terceiro mundo, dos países mais pobres, e que isso também é importante, né, porque o próprio feminismo, né, como eu disse antes, o feminismo ele não chegou nessas mulheres. Tem uma autora, acho que é mexicana, Verônica Vázquez Garcia, a Verônica Vázquez vai dizer, o próprio feminismo, ele não é que ele se utilizou, mas o próprio feminismo, ele só conseguiu se desenvolver, e aí ela olha para os Estados Unidos e para a Europa, principalmente, dizendo que para que essas mulheres de classe média, urbana, conseguissem sair de casa para o mercado de trabalho, para alcançar sua autonomia no mercado de trabalho, sua tentativa de igualdade, né, utilizou o quê? Né, comida pronta, e aí a gente vai mais destruição da natureza, as fraldas, né, e, claro, a gente não pode colocar de novo no peso, dizer assim, não, as mulheres agora têm que voltar a usar fralda de pano, as mulheres têm que, né, dar conta de tudo, que é para não devastar o meio ambiente. Então, mas ela diz que quem sofreu as consequências desse desenvolvimento foram mais as mulheres dos países mais pobres. Né? Então, o próprio se a gente for olhar o próprio feminismo urbano tradicional, né, as mulheres de classe média saem para o trabalho porque delegam esse trabalho para outras mulheres das classes mais pobres, mulheres negras, mulheres pobres, né? Então, por isso que novos feminismos foram surgindo, né? A gente não pode discutir feminismo hoje sem essa ideia da interseccionalidade de gênero e classe e raça. Né? Então, o feminismo negro, o feminismo das mulheres pobres, né? Então, eu acho que a gente, quando discute o próprio feminismo, também a gente tem que pensar de qual feminismo nós estamos falando. Né? Uma coisa somos nós, mulheres
caiu aqui meu microfone, meu fone. Somos nós, mulheres, professoras universitárias, são as juízas, as jornalistas, outra coisa são as mulheres empregadas domésticas, são as mulheres que trabalham no dia a dia, são as mulheres agricultoras, né, são as mulheres mais pobres, uma coisa são as mulheres de classe média, uma coisa são a elite. Isso não quer dizer que nós, enquanto mulheres, não tenhamos, não soframos violências, não tenhamos questões que são de todas nós, mas existem questões específicas relacionadas, né, às nossas particularidades, né? Então, e o ecofeminismo, eu acho que ele também entra um pouco nessa discussão, né? Se a gente pensar o próprio ecofeminismo, ele tem, a exemplo do feminismo, né, essas categorizações, e quando a gente fala do essencialista, a gente pega duas, né, a gente pode pegar também ali dentro do próprio essencialista, né, essa ideia, assim, essa nova ideia de mulheres feministas, né, também classe média, né, o veganismo, dentro da ideia do veganismo, de utilização né, eu brinquei aqui com as fraldas de pano, com absorventes de pano, com essa discussão, mas ao mesmo tempo a gente olha para mulheres pobres em outros lugares que não tem nada disso, né, que ainda estão esperando chegar absorvente, né, que utiliza de pano, que utiliza determinados métodos, porque é a condição de pobreza delas que não permite outra. Então, quem se ocupa, né, da própria pobreza hoje? Né? Será que os nossos conceitos dão conta de determinadas questões? Né? Então, eu acho que ali entra também um pouco essa discussão. Por causa disso, as próprias mulheres camponesas criam um feminismo camponês delas, né, para discutir questões que são próprias delas. Só que aqui a gente ainda entra numa discussão que o próprio movimento de mulheres camponesas, ele atinge uma parcela, né, a gente chega num grupo, a gente não chega em outros grupos ainda mais necessitados. Não sei se eu respondi, professora, a sua questão. Não, respondeu, tá ótimo. A gente tem algumas outras questões aqui. A Diana colocou aqui, não sei se a Valdete vai lembrar de mim, mas minha dissertação foi sobre o MMT, aí coloca o título da dissertação, né? Sem voz na rua, sem dono em casa, a luta dos movimentos de mulheres camponesas pelo direito a uma vida sem violência, né? E aí fala, se a professora Valdete pudesse ler, seria maravilhoso. Estou retomando após 3 anos. A Priscila coloca, gostaria de saber se a pauta da soberania alimentar no contexto das mulheres rurais assume também uma dimensão de luta anti-neoliberal, como o movimento se articula em relação a isso. E aí pergunta também, professora, poderia repetir o nome da autora do ecofeminismo construtivista? E só complementando a pergunta, eu acho que essa coisa dos diversos feminismos, para mim, isso dialogando muito com a própria Priscila, que é minha interlocutora e minha orientadora em termos de feminismos, né? O feminismo camponês, ele me parece ser muito radical e muito distinto, e eu queria saber também a sua opinião, professor Valdete, que é o seguinte, primeiro, quando ele assume a própria pauta da soberania alimentar que a Priscila colocou, né, essa pauta da soberania alimentar, ela está associada com uma ruptura epistemológica que é fundante da modernidade, que é essa dissociação homem-natureza. Né? Então, assim, você colocar como um protagonismo dessa discussão do feminismo, a própria luta e defesa, e como um fator de identidade do feminismo, a questão da soberania alimentar, das guardiãs de sementes, me parece que é um elemento muito distintivo desse feminismo camponês dos demais feminismos. Né?
E uma outra questão que me parece ser bem distintivo, e eu queria também escutar a sua opinião, é que me parece que o feminismo camponês, ele, de alguma forma, ele procura revalorizar um lugar que essa mulher, dentro do trabalho rural, redefinir, revalorizar, não sei se seria correto o jeito que eu estou falando, mas não ocupar um novo espaço, não sair da casa e trabalhar fora, como, de alguma forma, parece o feminismo urbano, sabe? Mas revalorizar aquele conjunto de atividades que a mulher já vinha desempenhando dentro do campo, e aí sim ressignificando a valorização dela ali dentro do meio rural. Não sei se eu estou correta, mas assim, esses dois fatores me parecem ser muito distintivos desse feminismo camponês em relação ao feminismo urbano. Mas enfim, são duas considerações. Tá, eu acho que eu vou primeiro aqui na questão da Priscila, tá? Uma coisa que eu não falei, eu acho que foi boa essa tua pergunta, Priscila, porque uma das coisas que eu não falei elas estão... o objetivo das mulheres, né, o objetivo delas enquanto movimento social é uma luta antiliberal, né, é atingir o socialismo. Se você for pegar o movimento, os documentos do movimento, assim, qual é o teu, né, qual é o objetivo do movimento, né? É esse, né, embora é uma luta de classe, né, um movimento de luta de classe, um movimento social, um movimento de luta de classe, e é a luta para chegar a qual é a sociedade que elas esperam, uma sociedade socialista, embora a gente saiba que elas têm plena consciência de que isso não é possível, mas a utopia do movimento é esse, né, embora eu acho que já foi deixada essa utopia de lado faz tempo, né, mas a luta, ela assume isso, e eu acho que essa discussão da soberania alimentar, ela é muito forte, pensando nessa questão de autonomia e de não dependência, né? De não dependência do mercado, de não dependência do que a gente chama de oligopólio, que elas chamam de oligopólio das sementes e tudo mais, essa não dependência das grandes empresas que sejam produtores de semente. Então, sim, né, não só uma resistência, mas um combate a isso. Uma das coisas muito expressivas do movimento que foi ali que eu acho que surge aquela ideia de que o movimento também caiu, como que chama, ele caiu no colo do MST, porque eu acho que, se não me engano, em 2006, quando teve aquela ação na Aracruz Celulose, então foram as mulheres ligadas à Via Campesina. Então eram as mulheres principalmente do MST e as mulheres do movimento de mulheres camponesas, então que fazem aquela ação na Aracruz Celulose, destruindo os laboratórios da Aracruz Celulose. Então, ali sim, eu acho que foi o ponto forte, né, de pensar, assim, uma luta anti-neoliberal, uma luta contra o sistema. Eu acho que foi a mais forte, assim, a mais emblemática em termos de uma ação concreta, né? Eu acho que as outras são ações, né, a própria produção de alimento, essas ações da preservação das sementes, da recuperação de sementes, elas são lutas concretas também, eu acho, mas são lutas que elas não aparecem mediaticamente, né? E eu acho que isso é importante salientar, porque essas pequenas resistências das mulheres, elas são, sim, né, lutas concretas, né, porque a gente utiliza muito, eu acho que esse é um ponto muito importante, a gente utiliza muito esse conhecimento das mulheres. Quando a gente for analisar, quando eu fui para pesquisar as mulheres nas agroindústrias familiares, de pequeno porte, né, o que se produz nas pequenas agroindústrias, o que se beneficia, né, o panificado, os embutidos, o queijo, as geleias, o que está trazendo autonomia para muitas famílias, eu olho aqui para a nossa região, né, em pequenas agroindústrias, nas feiras, quando você vai nas feiras de produtores rurais, de agricultores, fazer compras.
São esses produtos que antes eles eram realizados, que depois eles são passados a ser feitos de uma forma mais industrial, embora em pequeníssima escala, mas que eram feitos nas cozinhas das mulheres. Então, da cozinha da mulher, ele se torna uma fonte de renda, né? Você constrói uma pequena unidade de beneficiamento para se adequar a toda a legislação, né? E ele se torna uma fonte de renda, uma das principais, talvez, fontes de renda daquela família. Mas ele saiu da onde? Do conhecimento da cozinha da mulher. Tá? Aqui na região, o Renato Maluf me mata se ele alguma história dessa, mas o grupo ligado ao professor Renato, um grupo grande, está fazendo uma pesquisa fez uma pesquisa aqui na região sobre os hábitos alimentares dos agricultores, né, com a IPAGRE, que é a nossa empresa de assistência técnica e extensão rural estadual, né, que é a Caresc em muitos lugares e tal. Aqui, e aí com outros pesquisadores da URGS, né, pesquisadoras, e aí eles fizeram um seminário. Como a nossa universidade é mais periférica, eu falo periférica, mas é que a gente não tem uma relação ainda construída com pesquisadores do rural. Né? Então, eu fui para esse seminário, que era um seminário de preparação do questionário que seria aplicado. Né? Fui convidada, fui para o seminário, lá no meio levanta a mão, né? Porque essa mania de não conseguir, de tentar colocar gênero em tudo, e fiz uma pergunta. Vocês vão fazer perguntas diferentes para os homens e para as mulheres? Porque eram os hábitos alimentares que eles estavam pesquisando. O que os agricultores aqui da região ainda consomem da sua própria produção? O que eles consomem no almoço, na janta? Né? O que o agricultor come? Né? E aí, perguntei se iam fazer questões diferentes. Para minha surpresa, eu recebi essa resposta de uma pesquisadora mulher, que não havia como fazer e tal, que não era esse o objeto da pesquisa. Aquilo foi meio forte, assim, mas eu acho que eu lancei uma semente. Por quê? Quando eles vieram fazer a apresentação dos resultados, uma das coisas muito importantes que foi apresentada era o que eles comiam e quem produzia o que eles comiam. Então, e aí aparece a questão de gênero. E aí foi muito interessante, porque a pergunta, quando eu suscitei a minha pergunta no seminário de preparação do instrumento, as extensionistas mulheres que estavam ali presentes, depois da minha fala, se manifestaram. E eu acho que isso gerou algo que lá no final eles perceberam. E hoje essas questões, elas vão aparecendo. Então, ou seja, quem está ali produzindo? Né? E eu acho que o movimento de mulheres, ele traz uma coisa muito importante, que é lembrar que quem faz muito desse trabalho são as próprias mulheres, né? As próprias guardiãs de sementes são as mulheres, né? Aquelas fotos que eu mostrei, aquelas sementes, elas ainda existem, porque essas mulheres, elas vão guardando de um ano para o outro. Porque os homens embarcaram com mais força no processo da modernização da propriedade. E eu não digo que isso é atrasado, né? Não estou querendo fazer esse paralelo com, né, o moderno e o atrasado, não, mas eu falo essa modernização no sentido desse pacote que veio pronto, né? Não, hoje eu acho que ser moderno é muito mais você cultivar, né, uma forma diferenciada os seus alimentos. Eu acho que isso é muito mais moderno do que você plantar soja, criar suínos, criar aves no sistema convencional para o mercado da forma como ele está. Então, acho que hoje ser moderno é produzir para um mercado diferenciado, que é produzir agroecológico, produzir orgânico. Acho que isso é moderno hoje, né? Mas, enfim, isso se manteve muito fruto do trabalho e do conhecimento dessas mulheres. Então, esse reconhecimento que o movimento, ele pede para si. Tá? Eu acho que isso também, aí a gente tem uma ligação até com o próprio ecofeminismo de novo, né, que é de pensar, né, será que essa proximidade, essa dita proximidade que as mulheres dizem ter mais com a natureza, facilitou isso? Ou será que isso foi algo construído,
para aí a gente pensar nos dois paralelos, nos dois modelos de duas correntes do ecofeminismo, ou será que isso foi construído socialmente porque a mulher foi delegada o espaço mais doméstico, o espaço ao redor da casa e o espaço da produção de alimentos e do cuidado, e por isso essas mulheres, elas hoje preservaram mais, cuidam um pouco mais da preservação da natureza, porque é sobre elas esse trabalho. Então, pensar o ecofeminismo, ele é isso aqui, ele é o essencialista, ou ele é isso aqui que é o do cotidiano das mulheres? E é um cotidiano que foi socialmente construído a partir de espaço, a partir de papéis que foram sendo delimitados para os homens e delimitado para as mulheres, né? Então, e aí eu acho que esse modelo aqui, ele não foge de uma discussão mais feminista, né, mais próxima de um feminismo. Então, foi socialmente construído, ou ele é de uma essência? Mas eu vejo que dentro do movimento de mulheres, as duas coisas ainda estão juntas, mas elas não colocam essa ideia de essência, embora, eu falo assim, para nós, na academia, isso está mais claro para nós, né, mas para as mulheres do movimento, isso está meio imbricado, porque elas, às vezes, essa valorização da própria maternidade, essa valorização do essencialismo é valorizado pelas mulheres, né? Eu produzo um alimento, eu gero a vida, né? Elas utilizam isso como uma forma de valorização, enquanto na academia a gente olha, né, pensando em determinadas correntes do feminismo, a gente olha para isso como algo subalterno, né? Elas colocam como algo, eu acho que superior, como algo valorativo, né? A ideia de gerar a vida. Então, eu acho que existe a visão, né, como disse o próprio, acho que voltando um pouco ao que o Sérgio falou, existe o que é a denominação, né, a conceituação que vem dos atores, e existe aquela que é construída na academia, ou construída dentro das políticas públicas, né? Então, essa ideia do feminismo, elas chamam de feminismo mais camponês, né, o que eu caracterizaria como mais um ecofeminismo. Então, mas é uma visão, é uma construção, elas estão construindo um próprio conceito, né, uma própria categoria, adaptando uma própria categoria, da mesma forma como elas fizeram com a categoria camponesa, e eu já vou entrar ali, que dê representatividade a elas. Mas a gente tem que olhar para a construção delas como uma construção a partir da história do movimento, a partir dos estudos que essa organização faz. Eu falo isso porque quando elas se dizem camponesas, elas dão um nó na cabeça da gente. Lá no início, lá nos anos 2008, 2009, quando eu começo a pesquisar o movimento de mulheres a partir de uma ideia, e aí começo a discutir o que elas consideram como camponesas, elas dão um nó na cabeça, porque elas dizem que camponês é aquele que produz o próprio alimento. E aí, aí outra vai e diz que camponês é aquele que produz o alimento de uma forma agroecológica, sem veneno, Mas aí, ao mesmo tempo em que se produz um próprio alimento sem agrotóxico, ela na horta produz sem agrotóxico. Mas o marido ali na lavoura, ele utiliza agrotóxico. Eles têm uma parceria de suínos, eles têm um aviário, mas ela produz a batata, a mandioca, né, a horta dela, sem agrotóxico, então ela se considera camponesa. Ela tem uma propriedade bem pequena, produz mais ou menos assim para o autoconsumo, ela é camponesa. Mas ela tem uma propriedade muito mais desenvolvida, com uma renda muito grande. Mas ela produz a horta dela, produz o alimento que vai para a mesa, assim, da família, né? Grande parte desse alimento, ela é camponesa também. Então, elas se caracterizam camponesas para dar conta, elas criam, né, vão mudando, porque elas se consideram camponesas, né? E aí não tem uma correlação efetiva com o próprio conceito camponês, se a gente pegar a conceituação mais política das ligas camponesas, tem um pouco disso, tem um pouco
né, do que a gente pegar, né, o que é o camponês lá, que o professor Sérgio falou, o camponês francês, né, mas não, elas são camponesas conforme, né, para dar conta delas, entendem? Elas adotaram o conceito de camponês, então elas têm que se colocar ali dentro, mesmo que elas, né, camponês é o que produz o alimento, pronto, elas me resumiam dessa forma. Então, existe uma construção que é delas, tá? Existe uma construção que é mais, né, da própria academia, tanto que foi muito interessante como ele se construiu como houve essa explosão do termo camponês a partir dos anos 2000 no Brasil, e sendo que a política pública, ela considerava o agricultor familiar, né? Então, mesmo dentro dos governos do PT no Brasil, e que a gente teve a Secretaria Especial de Política para as Mulheres dentro do falecido MDA, que eu brinco, né? Dentro do MDA, a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, que depois virou Secretaria Especial de Política para as Mulheres, para as mulheres e quilombolas, né? Ela não utilizava o termo camponesa no início. Aí elas foram tentando incorporar o termo camponesa. Eu acho que lá pelo final ela já mencionava, né, nos documentos a ideia de camponesa, mas a política pública, né, ela considera o agricultor familiar e dentro das categorias para financiamento e para tudo, né? Então, são questões que são de ordem política, de ordem teórica e de ordem identitária dos movimentos, né, que eles vão construindo a partir, né, de suas diferenciações, até para se diferenciar dos agricultores ligados aos sindicatos, né? E aí a gente foi criando dentro dos próprios movimentos outras organizações, né, outras dissidências, né? Eu acho que, muito obrigado pela resposta, professor Valdete. Eu queria ver se tem alguém com mais alguma questão, né? O Adriano coloca aqui. Calma aí, vamos ver aqui no chat. Não sei se tem o repetir do nome, né, do autor Ecofeminismo Construtivista. Não sei se foi dito. E aí o Adriano coloca: professor, eu gostaria de saber se os movimentos organizados de mulheres camponesas dialogam em algum grau com outros movimentos urbanos de mulheres, como os movimentos feministas, né, ligados à luta do campo. Há esse ponto de contato entre essas diversas pautas específicas que passam pela luta das mulheres? O microfone está fechado, professor. Só repete para mim a pergunta. Professora, gostaria de saber se os movimentos organizados de mulheres camponesas dialogam em algum grau com os outros movimentos urbanos de mulheres, como os movimentos feministas, né, ligados às lutas do campo. Há esse ponto de contato entre essas diversas pautas específicas que passam pela luta das mulheres? Bem, eu não sei aqui, eu só respondi aqui, Bina Argaual ou Bina Agarual. Eu não sei o R se vai, a cabeça agora não funciona. O movimento, ele dialoga, sim, eu acho que ele dialoga com outros movimentos urbanos de mulheres, organizações, então, com a SOF, sempre vive a organização feminista, o movimento, ele dialoga e faz lutas conjuntas, principalmente, uma das coisas que foram todo ano, né, agora não por causa da pandemia, mas o dia 8 de março é um dia de luta das mulheres, né, isso em todas as mulheres urbanas, rurais, e aí do movimento de mulheres camponesas, as mulheres rurais ligadas ao movimento de mulheres camponesas, ligadas à Marcha das Margaridas, existe
né? Uma mobilização muito forte nesse dia, mas não só nesse dia, né? Existem outras pautas que vêm conforme a necessidade, que são as necessidades que vêm sendo lançadas, né, pelas próprias questões políticas, né? Uma das coisas pela luta pela manutenção da Previdência, então teve nos últimos anos, ali nos anos 2016, 2017, 2018, né, teve muita mobilização, né, primeiro em favor, né, contra o golpe com a presidente Dilma, depois, né, aquelas mobilizações do Fora Temer, as mobilizações depois, então, contra a reforma da Previdência. Então, havia muita articulação, sim, com os movimentos urbanos de mulheres, né, e com a própria discussão feminista. Eu acho que essa discussão feminista, essa aproximação com os movimentos urbanos e com a discussão feminista é que também teve um processo de afastamento. Não, eu falo de um afastamento, não de algo, de uma ruptura com a igreja, né, mas de um afastamento que ele era até de uma forma bastante natural, até pela diminuição, né, diminuição daqueles, eu falo dos padres, e da própria prática, né, mais ligada a uma teologia da libertação aqui na região, né, e com o afastamento mais do bispo Dom José, das funções de bispo, pelo processo de envelhecimento e adoecimento dele, e depois com a morte dele, né, isso tudo foi se perdendo, né, também aqui na região, esse contato mais próximo. Existem, né, alguns ainda, mas principalmente esses mais abertos, né, mas as mulheres se aproximaram bastante dos movimentos urbanos, né, há um diálogo bastante próximo, né, porque a luta se pensa numa luta das mulheres, das feministas. Então, existem lutas específicas, que são das trabalhadoras rurais, existem lutas que são da mulher como um todo. E eu acho que uma coisa interessante é que, a partir dos anos 90, depois da conquista dos direitos trabalhistas, as bandeiras de luta do movimento, né, eu falo que houve uma diminuição de participação das mulheres e tudo mais, mas também as bandeiras, elas foram mudando, né, parece que não havia algo que chamasse tanto atenção, né, porque mesmo a própria luta anticapitalista, né, não é uma coisa que seja algo muito massivo, né, acho que é algo que foi bastante forte também. A gente pode até olhar para o próprio MST, né, como ele na década de 90, né, ele teve o MST aparecia muito mais, era um movimento muito grande, né, na década de 80, quando você vê a explosão do MST. A explosão, eu digo, do nascimento e de como o próprio MST, ele ganha uma dimensão mundial, né, internacional, né, na década de 90 também, e que hoje o MST, ele tem ele ainda tem uma expressão muito grande, né, mas ele parece que encolheu bastante, né. Então, nós estamos num momento eu acho que, não de refração, mas a gente não tem muita luta, né, muita luta organizada em termos de direitos, luta pela terra, né, luta por crédito, né. Claro que a gente vive num momento, há 2 anos já quase, num momento de estagnação total em termos de luta. Nossa luta agora é nas redes sociais, né, a gente não tem movimento de rua, tá? Eu fico pensando se a gente vai ter de novo um movimento de rua, né? Quando que a gente vai ter de novo um movimento de rua, e quando que, por exemplo, o rural, ele teve essa expressão muito forte nos anos 80, 90, né, e será que a gente vai conseguir, enquanto organizações rurais, né, voltar? Eu acho que são questões bastante para a gente pensar para diante, né? A gente não consegue especular nada hoje, parece que a gente está meio anestesiado nesse Brasil, né? Em termos da própria participação política. Mas há
há uma articulação muito forte, sim, com os movimentos urbanos. Eu gostaria, então, são 11h30 agora, 11h32. Acho que a gente teve uma manhã extremamente rica, professora. Eu gostaria de agradecer muito, contribuiu muito com as nossas reflexões, com o nosso refletir juridicamente aqui, que é o nosso campo, né, o mundo rural. Eu acho que é importante a gente ter esse diálogo com a sociologia, com com os estudos sobre o campesinato, sobre as mulheres rurais. Isso é fundamental para a gente. Muito obrigado pela sua fala, foi realmente assim, muito boa, muito enriquecedora, e quero agradecer muito e espero que essa parceria, esse diálogo, eles não se encerre por aqui, que continue com outras atividades, em outros momentos, que a gente vai agradecer muito e a gente vai crescer muito aqui no programa com as suas contribuições. Muito obrigado. O pessoal está agradecendo aí também no chat. E passo a palavra para você, para falar o seu tchau, e a gente encerrar a nossa manhã aqui. Bem, eu que agradeço, professor Eduardo, e eu gosto de falar sobre as mulheres rurais, sempre foi minha área de pesquisa, embora agora eu ainda estou pesquisando mulheres rurais, mas eu migrei do movimento de, não é mais meu principal objeto de estudo, o movimento de mulheres. Eu me voltei mais para o campo da alimentação, e eu acho que estamos com um projeto mais dialogando com a UFSC, e a região aqui ela é muito interessante para a gente fazer pesquisa em termos de rural, porque aqui a gente parece que carece, a gente sobra campo de pesquisa e carece de pesquisadores, né? Porque a URGS vem para cá pesquisar, eu falo a URGS, a Federal Rural do Rio de Janeiro, vem para cá pesquisar, porque nós aqui não temos uma tradição dos estudos agrários. Tanto aqui na nossa recém-nascida Universidade Federal da Fronteira Sul, que ela foi constituída em 2010, e também nem na própria UFSC, no campo da sociologia, nós tínhamos a Maria Inês Paulila, é uma resistente nos estudos das mulheres rurais. Dentro da sociologia a gente não tinha esse espaço, com a aposentadoria dela, nossa vaga foi para ciência política. Ela era titular em sociologia rural, então nós perdemos totalmente a tradição de estudos rurais dentro da sociologia. A professora Júlia Guivan, que também pesquisava um pouco a área rural, também já se aposentou, então nós perdemos, a sociologia da UFSC já não tem mais essa tradição, nunca teve uma tradição, tinham pessoas resistentes ali dentro, e nós já não temos mais. Então, aqui também a gente não tem muito essa tradição, apesar de ter uma universidade, como diz no celeiro dos movimentos sociais rurais, porque o MST também surge aqui na região, o MAB também se organiza aqui na região, a oposição sindical se organiza aqui na região, e o agronegócio bastante forte se organiza aqui na região, uma agricultura familiar resistente, modelos de agroecologia, então... Mas mesmo assim a gente tem pouco pesquisador, pouca universidade aqui que se dedica a esse estudo, e tem pesquisadores de outros espaços, que é uma tradição mais, eu acho que consolidada dentro dos estudos rurais, principalmente no campo do desenvolvimento rural, mas ligado à sociologia também. Mas eu sempre estudei a região e vou continuar na pesquisa do rural, mas não mais tão ligada aos movimentos sociais, não. Mais ligada também aos grupos de cooperação, e sempre as mulheres, porque têm experiências aqui na região muito lindas, muito ricas, em termos de resistência para esse modelo de agricultura familiar, mais ligado a uma perspectiva da própria agroecologia. Então, eu quero agradecer
pela oportunidade, né? E vamos fazer essas trocas. Eu tenho que me apropriar um pouco mais também da área do próprio direito agrário, né? Então, eu quero agradecer, obrigada a todas e todas por me ouvirem, e até uma próxima oportunidade. Na próxima semana eu vou acompanhar, depois eu vou acompanhar a professora Vera também, que eu quero... Obrigada. Não, eu quero discutir, eu adoro discutir metodologia. Então, um abraço a vocês. Um abraço a todo mundo. Valdete, meu campo de pesquisa ele está intimamente associado à alimentação. O mestrado começou na graduação, a gente foi lá para... O mestrado foi Direito à Alimentação, e agora uma das pesquisas, o meu foco como orientador, como professor e tal, é também o Direito à Alimentação. Então, assim, é isso, né? É o que eu falo, assim, dentro do direito, e pelo que você me disse, pelo menos na UFSC, a questão do rural acaba sendo negligenciada, né? E dentro do direito, assim, é impressionante também, sabe? Como a discussão sobre o agrário, ele é negligenciado dentro do direito e assume uma dimensão periférica. Só que como a gente colocou muito bem em sua exposição hoje, toda estratégia de resistência a uma realidade, a estratégia de resistência mais radical a esse contexto neoliberal, de avanço do neoliberalismo que a gente vem passando, passa por repensar o direito agrário, a alimentação, a soberania alimentar e tal, né? Eu acho que a esquerda ela tem que redescobrir o agrário, né? Eduardo, sim, professora. eu queria um minutinho para falar, vou chamá-la de Valdete, não vou nem falar professora, porque Claro. Valdete, ontem eu tive o privilégio de participar do primeiro colóquio sobre os movimentos socioterritoriais, que um colega lá da Federal do Pará, tem um grupo de pesquisa, o GEAT, está organizando sobre essa discussão, e participam os orientandos dele da pós. E nós fizemos uma apresentação na abertura do evento ontem, e tivemos uma representante do movimento do Sem Terra, que foi muito bom a forma como ela trabalhou, que ela vem trabalhando na luta, no trabalho dela diário, e a sua fala de hoje me esclareceu muita coisa sobre as mulheres camponesas, porque eu quase não tenho, assim, acesso a material, uma vez que a gente fica voltado mais só na questão dos assentamentos de um modo geral. Então, foi muito bom ouvi-la, e ontem até vou comentar com meu colega sobre a sua fala, e foi muito rico no colóquio de ontem, porque tinha ela como representante, e tinha um da Pastoral da Terra também, que lhe representa os pescadores, porque o trabalho, o colóquio, é sobre os movimentos socioterritoriais no Baixo Tocantins e na Ilha de Marajó. Um trabalho muito legal que ele está fazendo, muito interessante. Então, sua fala hoje foi muito esclarecedora. Gostei muito, parabéns. Obrigada, Eduardo, pelo espaço. Eu que agradeço. Obrigada, professora Vera. Vou chamar de Vera também. Então tá bom, tá bem. Então, melhor, deixamos as formalidades. As formalidades. Então, e obrigada aí pela oportunidade, Eduardo. Está excelente seu trabalho, muito bom. Obrigado. Então, tchau, Valdete, tchau, Vera.